Porque... Quanto tempo dura uma prova? Mas é que é diferente a nossa preparação. Aqui você perguntou a diferença dele na Fórmula 1 e eu... Porque com a minha idade ele estava na Fórmula 1. Uhum. Mas é diferente, é muito diferente. Eu não tinha um anel que mediu o som na Exato, época tem muitas dele, coisas que e são muito hoje tem muitas diferentes. Então, por coisas. exemplo, na época que eu corria de Fórmula, o carro de Fórmula ele é um carro que tem mais downforce. Então, ele tem muito mais aderência na curva. Ele exige muito mais do corpo com a força G. Ah, sim. Então, quando eu morava na Itália, eu ia num lugar chamado Fórmula Medicine, que é basicamente uma academia só de piloto de Fórmula. Então, a gente estava até conversando, né, fora da câmera sobre o pescoço e tudo, e lá tem Eu um pedi dicas de dispositivo. exercício para pescoço, porque eu tô ficando com torcicolo fazendo podcast assim sempre. Agora já tá começando a doer aqui. Eu faço jiu-jitsu também, que é uma quiropraxia ao contrário, né? Então tá Mas tempo lá todo... tinha um dispositivos onde, por exemplo, o exemplo do pescoço. Sim. Tem um lugar onde você põe a cabeça e tinha peso para você ir de pé mesmo. É uma máquina que você fazia o pescoço e entre o corpo inteiro, principalmente o braço, porque nos carros de Fórmula, até a Fórmula 2, os volantes não são hidráulicos, né? Então, você não tem aquela ajuda. É um volante que é assim, é ridículo de pesado. Muito, muito pesado. Mas hoje em dia, a corrida de Stock Car é diferente. Nós temos 2 corridas, uma de 30, uma de 50. E a de 50 é muito difícil para todo mundo. Mas é um calor, como ele falou, que são 60 e poucos graus que chegam. Mas ele é um calor que, assim, você pode treinar o quanto que você quiser. No final da corrida, você vai estar morto. Suado, de qualquer jeito. Não adianta o que você faça, entendeu? É senegalês, assim, a adrenalina dá uma exato, onda muito exato. doida também, né? Mas a Então, gente faz E a sauna. adrenalina também faz mais calor, né? Eu acho. Ah, com certeza. Ali você tá guiando um carro a 250 por hora, né? Também não é que você tá Deus me tranquilo. dentro de um macacão, a prova de exato. chamas de e com capacete, isolamento é térmico. difícil. Mas a gente faz sauna, eu faço natação e acho que é isso. A gente não tem... Na Fórmula 1, na época dele, era um pouco mais chato com peso. É que ele tem sorte que ele é um pouco mais baixinho, então ele conseguia ser mais leve. Mas eu, para conseguir ficar no peso da Europa, por exemplo, era muito difícil. Tinha que seguir uma alimentação bem chata aí para ir Mas no você é peso magérrimo. Por Mas isso. ele Eu é achei alto, você magérrimo quando Por você isso, chegou. por Tem isso. osso Ela pra tá falando caramba. de mim. Ah, Não, você é tô verdade. falando Mas Não, tô falando do nosso Eduardo aí, do Dudu. é pelo peso mesmo. Que a Europa... Qual é o limite bom de peso, assim, tipo... 70 quilos é um 70 peso. quilos é bom. 70 quilos é bom. De capacete e tudo, né? Que pesa uns já 4 equipado? quilos. Exato. Ah, você fala 70 quilos Agora, hoje, equipado. você tá pesando quanto, assim? Você não tá... Eu peso uns 67, 68, mas eu tenho 1,82. Então é difícil manter esse peso. É complicado. Na época da Europa era esse peso que eu tinha que manter. E o meu peso normal, ele é 74. Se eu não me dedicar, assim, tipo de férias, eu peso 74. É o meu peso. E você faz uma dieta rígida? Hoje Na em vida dia real, assim? eu faço uma dieta muito repetitiva e chata. E não tão rígida, eu tenho assim uns fins de semana que eu consigo... Tipo o quê? Frango, batata doce? Exato, frango, arroz, integral, suco e essas coisas. Só De isso. vez em quando pode comer um churrasco? Não, churrasco não abro mão. Churrasco não tem como abrir mão. Ótimo. Não, Tocou churrasco- na hora da de nós. Churrasco do porque- pai é o melhor que tem, cara. Churrasco, pai é bom no É churrasco? o melhor que tem. Olha lá. É, que não eu provou vou o querer- meu, entendeu? Eu vou querer saber Ah. mais disso. Qual é o grande macete? Qual é a carne? Amor. Ah, e a amor. escolha da carne? A escolha da carne, mas... Qual que você prefere? Olha, a gente tem, assim... A gente viaja, né, pelo mundo inteiro. Graças a Deus, a gente passou um bom tempo nos Estados Unidos. A gente gosta muito do churrasco de lá. Mas ultimamente, né, já até falando da Dinox mesmo, eu moro num apartamento e apartamento não pode fazer fumaça, aquela coisa toda. Então, tem muita gente que vai falar que a parrilhada tem um gosto melhor da carne com tudo. Mas pensa bem, aonde que você tem todo o tempo do mundo para colocar o carvão, para trazer a brasa, para fazer... Espalha a brasa, entendeu? 40 minutos, espalha a brasa, bota isso, mais, espera mais um Eu pouco. sou um apaixonado por comida. Eu brinco que eu passei muito tempo da minha vida, eu levava eles para a escola, voltava, esteira, e assim, eu fiquei vendo a Ana Maria Braga cozinhar e eu falei, cara, virei bom nisso aí, porque eu aprendi muita coisa ali, assim. Então, eu gosto do cozinhar, eu vou me dedicar mais, né? Eu tenho 51, farei 52 em breve, mas eu vou ter tempo para me dedicar mais a isso, porque eu também sou crítico em algumas horas que vejo algumas coisas e falo assim, não, se você é crítico, você tem que ser bom nisso. Não pode ser crítico se você não faz. Né? Nós somos craques de
de falar, não podia errar, o Guga, paralela, nossa, a Daiane fez a cambalhota errada. Mas, pelo amor de Deus, tenta fazer um mínimo para você poder opinar. Então, você não conseguiu estudar, não se dedicou a fazer o churrasco, a gente não pode opinar com... eu já fui em alguns podcasts. O primeiro passo é aprender a comer, né? Você sabendo as diferenças ali das texturas, da crocância, dos tempos. Aí depois você consegue, na hora de cozinhar, na hora de assar o churrasco e tal, você consegue saber mais ou menos o critério que você tem que seguir, né? Eu me lembrei de uma frase da Tônia Carreiro, numa entrevista que eu fiz com ela, que eu perguntei, e como é que se lida com os críticos? Ela falou, críticos criticam o que não sabem fazer e vivem disso, o que é muito suspeito. Mas é uma realidade. Não é uma realidade? É uma definição perfeita. É uma definição perfeita, porque eu fiz um comentário, né? A gente está numa época em que acabou de passar os 30 anos da morte do Ayrton. Né? E a Adriane Galisteu declarou que o sonho do Ayrton era ir à Disney de Orlando. Só que eu fui com ele em 1994, assim, 2 semanas antes dele morrer, por uma coincidência assim grandiosa de eu estar, moleque, 19 anos, querer ir, eu precisava chegar muito antes a Tóquio, fui à Disneylândia de Tóquio e fui num hotel dentro da Disney. Abri minha porta, abre Ayrton do outro lado. Ele sair para correr, ele falou, vocês estão indo aonde? Tava eu e o Geraldo, que trabalhava comigo, ele falou... Eu falei, vamos para Disney. Ele falou, posso ir? E olha aqui, o meu momento lindo. Assim, pô, o chefe tá lá, que entrou, se trocou e veio com a gente para Disney. E aí, quanto tempo as pessoas no Instagram perderam para falar, mas a Galisteu falou que ele não foi para Disney, você está falando que foi para Disney, tem algum mentiroso. A gente não consegue hoje moldar as histórias e bater palma pro acontecido. A gente precisa indagar. Mas como assim? Mas você tem gente que perguntou se tem foto. Tem prova. Tem prova. É porque então, a diferença de uma mundo opinião hoje, de um pitaco é justamente o tempo que a pessoa se dedicou a saber. Então, parte da premissa que alguém está mentindo e já vai atacar, não se deu nem o trabalho de pesquisar antes. É isso, né? Que eu sempre falo, né? O pai sempre foi nisso. Cuidado, não vamos propagar algo que a gente não tem concreto. Não temos concreto, não propague, porque vira um fake news. News. Sim. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem foi muita bom ter coisa... ido à Disney com ele? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E depois ainda... Eu vou falar, o mais difícil não foi aquilo, passamos o dia inteiro, que todo mundo tem essa associação, tem realmente ele comendo um hambúrguer comigo. Essa foto existe, ele comendo um hambúrguer, nós dois comendo um hambúrguer na Tokyo Disneyland. E assim, quando a gente falou, puta, Ayrton, sua dieta e tal, a gente falou, quero saber, vocês vão comer hambúrguer? É hambúrguer. Então, ele se deliciou com aquele hambúrguer. Só que quando a gente voltou pro hotel, tchau, obrigado, puta, foi demais. Ele falou, não. Aquela corrida lá do começo, você vai comigo agora. Você é piloto de Fórmula 1, não é? Então, vamos. E pensa, ele falou que era tipo um traçado lá que ele sabia e tal. E eu falei assim, se é um ida e volta, já tinha batido 6 km e a gente não voltava. Eu falei, bom, 6, 12, 7, 14. Mas depois de 6 ele voltou. A gente fez 12 km naquela terça-feira em Tóquio, que foram maravilhosas, porque eu lembro da corrida. Mas ele olhava para mim e eu nem respirava, para não mostrar que eu estava bufando, exausto. Mas eu cheguei morto, mas morto. E você já admirava o Ayrton? Muito. O Ayrton me ajudou na minha carreira desde muito cedo. Meu pai, que teve a humildade de ligar para o seu Milton, para o pai dele, em 1987, para perguntar qual é a equipe que a gente deveria correr no Mundial. E foi o Ayrton mesmo, em pessoa, que ligou para a DAP, que é aquela que eu fui correr, e nos ajudou. Então, nós nos encontramos muito. Depois, através do Nuno Cobra, que ele treinava, eu também vinha treinar. Uma série de coisas aconteceram e, assim, ele sempre foi muito carinhoso comigo e, então, admiração. Eu chamo ele de chefe por isso. Gostou desse corte? Então vem assistir a entrevista completa, que ficou muito melhor que o corte. Pode acreditar em mim.